para muitos de vocês, não para a maioria, claro, mas muitos de vocês ainda têm o conhecimento que chegava na insígnia de madeira e parava aí, né? Recebia os símbolos, etc., e parava por aí. Mas a gente hoje vai apresentar aí qual é essa continuação, né? A gente já fazia, claro, ninguém para, a gente está sempre aprendendo. Mas agora, dentro do nosso sistema por competências, nós temos um outro passo que acontece somente após a conclusão do nível avançado, que é o acompanhamento. Então, como eu falei, hoje o nosso assunto é a insígnia de madeira, a conclusão do nível avançado e essa tradição que nós temos dentro do escotismo, somente com os adultos, né? E por isso a gente está conversando nesse webinário sobre assuntos que são relacionados aos adultos, e esses assuntos estão ligados ao assessor pessoal de formação. E nós vamos, então, hoje conversar sobre esses dois grandes temas, insígnia de madeira e assessor pessoal de formação. E nós vamos começar, gente, com umas fotos de Geopark. Geopark é um símbolo para todos nós. E a gente queria se inspirar. Olha aí a foto do primeiro curso da insígnia de madeira. Só para homens, claro. Naquela época, ainda só estavam homens no movimento escoteiro. E são pessoas, então, que fizeram o curso lá em Guiua, né? Nós vamos conhecer um pouquinho desse espaço. Aí é um mapa, aí onde fica a sede atualmente da Associação do Reino Unido, né? Vários símbolos que nós temos nesse local, que foram estátuas e fotos e monumentos que foram, a partir ao longo do tempo, moldando esse grande campo escola. Essa daí é uma casinha onde foi apoio para o primeiro curso, há mais de 100 anos atrás, locais de fogo do conselho. É um local muito escoteiro. A gente respira escotismo aí nesse local. Aí são vários presentes que Baden-Powell ganhou, depois que o próprio Geopark foi recebendo dos seus visitantes. A prensa em que os fascículos do escotismo para rapazes foi colocado à venda, né? Tem muito significado nesse local. E esse local representa sempre esse nosso norte, aquilo que a gente almeja, não porque nós estamos almejando posições, sermos os melhores. Tanto é que vocês podem ver que é tudo muito simples. Não tem ouro, não tem prata, não tem diamante. Olha lá, as crianças fazendo parte do dia a dia de Geopark. Qualquer um de nós pode visitar Geopark. Qualquer um de nós pode ter esse sonho de um dia ir a Geopark, de fazer parte dessa grande fraternidade, de estar junto com toda essa história, tudo isso que faz com que o movimento escoteiro esteja vivo, esteja pulsante há mais de 110 anos. 110 anos aqui no Brasil, comemoramos no domingo, dia 14. 110 anos que fazemos parte desse movimento escoteiro. E aí, esse local nos inspira. E eu queria começar hoje o nosso webinário dessa forma, com que a gente ficasse inspirado a sonhar, aqueles que já foram a Guio, né, pudessem passar a sua experiência, mandem fotos, compartilhem aqui com as outras pessoas a emoção de ter estado lá, de conhecer o espaço que Baden-Powell sonhou,
e outras pessoas buscaram junto com ele. O Carlinhos conta muito essa história nos nossos cursos avançados, né? Como aquilo foi construído com o auxílio de muitas pessoas. E é assim a nossa instituição. Cada um de nós, cada quadradinho que está aqui hoje, contribui para a história, para que essa história não morra, para que essa história seja muito viva. E hoje nós vamos fazer, gente, uma coisa especial, diferente. E eu gostaria de chamar a Jussiele, que ela vai falar um pouquinho e vai fazer uma cerimônia aqui junto com a gente agora. Ju? Olá, boa noite. Mais uma noite de webinário, né? É um momento importante falar de insígnia de madeira, é algo que preenche os nossos corações pelo significado que tem. Eu pude ir aqui ao parque, realmente é uma delícia de lugar na natureza, tudo muito simples, mas com muito ar, né, de escotismo, e isso que é gostoso, a gente saber que é a natureza que envolve tudo isso, né? E uma insígnia de madeira é uma conquista, né? O adulto que dedica-se e que prepara-se para oferecer uma prática escoteira de qualidade, seja como escotista ou como dirigente, né? Para que os jovens tenham acesso a um escotismo de qualidade, né? E atuando no seu grupo escoteiro, seja como dirigente ou como escotista, ele procurando essa formação, né, essa conquista que ele vai tendo pela sua dedicação, é chegado o momento da conclusão do nível avançado, né? E com a conclusão do nível avançado, é momento, então, de receber a sua insígnia de madeira, né? Receber um lenço e um colar, peraí. Um lenço e um colar, né, que tem um significado para a gente, né? Que tem o símbolo, né, do quilt, que tem o brilho por dentro e o opaco por fora. Então, eu queria nesse momento, né, um momento bastante especial para todos nós que estamos aqui, para a região escoteira do Distrito Federal. Eu já engoli seco alguns momentos aqui, porque nós vamos fazer uma cerimônia de insígnia de madeira, né, realizada pela nossa região escoteira. E eu queria convidar para aparecer aí na telinha a nossa querida amiga, né, a Sandra Fernandes, tá bem ali, com a mãozinha no rosto. Sandra, assim, é um momento muito especial, de fato. Eu estou bastante emocionada. Idem. Porque eu recebi uma mensagem assim, tem uma entrega lá embaixo, não abra a caixa. Eu recebi uma caixa, eu nem sei o que tem, só tem um bilhetinho ali que eu nem olhei. Então, daqui a pouquinho você vai olhar, tá bom? Tá, porque eu quero te dizer que essa conquista é uma conquista que todos nós podemos, né, recebê-la, que você merece muito, por ser uma pessoa dedicada, né, dedicada ao seu filho, ao filho dos demais, e que você é uma pessoa que trabalha em equipe com todos, que tem ajudado aqui no webinário, que convive muito bem com as pessoas, e que eu sei que faça o melhor para o seu grupo escoteiro, e para as pessoas com quem você convive no seu grupo escoteiro, né, e no escotismo do Distrito Federal. E é mais um momento de responsabilidade, olha só. Né? Você aprender um pouquinho mais para poder compartilhar um pouquinho mais e continuar aprendendo, sendo acompanhada. Eu queria pedir para a Carmen, que é sua assessora pessoal de formação, que falasse algumas boas ações da Sandra. Oh, meu Deus! Que pudesse falar um pouquinho boas ações aí sobre a Sandra. Né, a Sandra começou todo o processo dela, já como adulta, né? Ela entrou no grupo escoteiro para levar os filhos e ficou
e se apaixonou, assim como todos nós que estamos aqui, quase 100 pessoas apaixonadas pelo escotismo, né? E foi buscando a sua formação. Eu me lembro bem da Sandra no curso básico, antigo curso básico de dirigentes, né? Eram poucas pessoas, mas as poucas pessoas participaram tanto do curso que parecia uma turma grande, parecia uma turma com muitas experiências, né? E no seu processo da Insignia, foi muito interessante, porque ela começou no finalzinho já do processo do projeto, mas ela foi até o final do projeto e depois tocou a participar das rotas de aprendizagem, participar da rota. E foi muito interessante, porque as conversas foram muito importantes, as conversas nos deixaram assim, com muitas informações que no dia a dia a gente acabava não tendo tempo. Mas tem tanta coisa para falar, mas eu quero mesmo agora que ela receba o símbolo dessa conclusão do nível, que é a insígnia de madeira, e dizer que a partir desse momento ela faz parte do primeiro grupo de guio, assim como muitos dos que estão aqui. E quem está aqui e faz parte do grupo de guio, levanta a mão. Levanta a mão. Isso. Pessoas de vários lugares, não só do Distrito Federal. E, Sandra, além dos nossos participantes, o pessoal do seu grupo escoteiro também está aqui no webinário. Estou vendo. Aqui para ver você receber e para saber que é de verdade. É de longe, é em casa, mas é de verdade. Isso. Agradecer todo o empenho aí, a Carmen, a Alessandra, o Alexis, todo mundo envolvido aí para que pudesse fazer acontecer da melhor forma esse momento, essa surpresa. E dizer que a gente se sente muito feliz de você estar chegando no primeiro grupo de GIWEL, né? Teremos o nosso encontro de GIWEL esse ano, não sabemos se vai ser à distância, mas você será a nossa convidada para o primeiro encontro, né? Do seu primeira participação no encontro. E então, eu gostaria que você pegasse a caixa nesse momento. Abra a caixa, por favor. Estou tremendo, gente. Queria que você pegasse primeiro o seu certificado, por favor. Aí, eu queria ter feito um pouquinho antes, mas a cerimônia, ela é sempre muito simples, porém bastante significativa, tá? E aí eu queria convidar a todos para fazer a saudação, para que a Sandra pudesse fazer a renovação da sua promessa. Vamos lá? Webinário, atenção. A promessa em saudação. Pode ir. Prometo, pela minha honra, fazer o melhor possível para cumprir meus deveres para com Deus e a minha pátria, ajudar o próximo em toda e qualquer ocasião, obedecer à lei escoteira e servir a União Escoteira do Brasil. Webinário, descansar. Sandra, então você tem em suas mãos, nesse momento, o seu certificado de conquista, né, aquele que você desempenhou um projeto e que seguiu adiante, concluindo pelo sistema de competências, tá? Eu gostaria que você pegasse o seu colar, por favor, com as insígnias, tá? Que você pudesse colocar o seu colar. Isso. Que você pegue o seu lenço, símbolo da conclusão de nível avançado. Esse lenço você pode usar ele em todos os momentos, em momentos especiais, em momentos de conquistas, em momentos de formação. E assim, que você continue trilhando o seu caminho, suas buscas, e que o principal esteja sempre compartilhando para que os outros
possam estar trilhando esse caminho como você. Você recebe, então, nesse momento, o lenço, que representa a conclusão do seu nível avançado, com a sua insígnia de madeira. E seja bem-vindo ao primeiro grupo de Guila. Gente, eu tô... Como que eu vou fazer a apresentação agora, Carmen? Meu Deus do céu. Eu tô tremendo. Eu quero dizer, agradecer em primeiro lugar a Deus, né? Eu acho que ainda mais no momento que a gente vem passando agora. Agradecer a todos vocês aí que em algum momento compartilharam desse caminho junto comigo, aos meus irmãos do GEMA, que estão aqui recebendo junto comigo essa conclusão de nível, e em especial a minha PF, que ela tem sido uma verdadeira inspiração nesse meu processo de desenvolvimento, nessa busca por novos conhecimentos, sempre me desafiando, sempre me incentivando e acreditando e me motivando cada vez mais a não só ter a certeza, mas a perceber de que realmente o movimento escoteiro é um movimento que faz a diferença, né? Não só na vida dos jovens, mas principalmente na vida de nós adultos. Então, eu só tenho gratidão por tudo, né? Por cada momento, por cada passo, por cada processo, por cada aprendizagem, e principalmente por poder estar aqui hoje, né, compartilhando essa conquista com vocês, né? Então, esse lenço, esse meu colar, ele tem um pedacinho de cada um de vocês, que eu vou levar para sempre junto comigo. Muito obrigada. Parabéns pela conquista, parabéns, Carmen, pela movimentação, por compartilhar num dia importante, né? Falar sobre insígnia de madeira, um dia que a gente já fica emotivo, né? Eu sentei, eu escrevi, porque eu coloco um pouquinho para fora da emoção, e fazer pela primeira vez um evento virtual. Realmente, essa pandemia veio nos mostrar que a gente nessa vida só está para aprender mesmo e compartilhar, mesmo que distante. Tá bom? Gratidão a todos vocês por tudo. Muito obrigada e que continue o webinário. Muito obrigada. Obrigada, gente. Obrigada pela paciência aí de participarem com a gente desse momento. Nós vamos dar, então, continuidade, gente, ao assunto insígnia de madeira, e para isso eu queria que colocar vocês onde é que nós estamos. Lembra que eu sempre falo isso, né? Onde nós estamos? O que é hoje? Onde isso está no contexto da nossa formação escoteira. Então, olha só, nós começamos o webinário sobre a PF no dia 5 de maio, né? Há mais de um mês. E aí fomos passando por todos esses assuntos. O papel da PF, o ciclo de vida do adulto, o perfil e a designação, o acompanhamento das ações do assessorado, a motivação. Foi muito legal, lembram? Né? Aquilo que nós ficamos, assim, instigados, né? Nós temos realmente que estar sempre motivando os nossos assessorados, não é esperando que o assessorado nos procure, mas a gente... É um caminho duplo, né? A gente procurar e o assessor nos procurar. Então, isso é muito importante. A avaliação do assessorado e a conclusão do nível é uma coisa que hoje nós estamos, assim, algumas pessoas ainda com dificuldades, né? Falamos na semana passada muito, e que foi muito interessante, um assunto tão complexo, que muita gente tem dificuldade. Falamos de uma forma tão leve sobre o plano pessoal de formação, e aí com várias
ferramentas, modelos, né? E aí, hoje, a gente fala um pouco sobre a insígnia de madeira e o papel do assessor pessoal após a conclusão do nível, né? Após a conclusão do nível avançado. Então, é só para a gente se situar e dizer, olha, nós também estamos com esse assunto no manual. Olha lá, na página 32 no manual, fala sobre a insígnia de madeira e o assessor pessoal de formação. Então, é todo um contexto dentro da formação do adulto e o papel do APF sempre como uma pessoa que está ao seu lado. Está sempre ao seu lado. Não só nas horas escoteiras, né? Não só naquilo que a gente faz pelo escotismo, mas a gente está junto em outras coisas também, né? Aprendendo ferramentas, aprendendo sobre internet, aprendendo sobre culinária, aprendendo sobre trabalhos manuais, trocando ideias. Então, assim, a gente está sempre aprendendo e o APF continua junto com a gente. Ele não é apenas um assinador do documento, né? De assinar o formulário. E aí nós vamos voltar para novamente, né, conversar sobre o ciclo de vida, trabalhando na perspectiva do desempenho, do acompanhamento, tá? Sendo que é um ciclo, gente, tem 4 fases que elas estão sempre acontecendo, né? Então, é a questão da avaliação, onde a gente detecta as nossas necessidades de formação, onde a gente trabalha o perfil, e o perfil, gente, hoje, às vezes nós estamos com condições e perfil para assumir uma tarefa. Daqui a 3, 5, 10 anos, algumas coisas mudaram. E a gente pode ter outro perfil. E a gente pode estar sendo alocado para outra tarefa, né? Isso faz parte desse processo de conquista de competências e a gente ter essas rotas de aprendizagem para nos ajudar. Depois, é importante que, e nós já falamos isso na semana passada, né, que a gente tenha o plano pessoal de formação, que a gente esteja com esse plano sempre atualizado, que esse plano nos siga e que a gente não pare apenas porque conclui o nível. Ele também vai nos seguindo, né? Ter contato com experiências formativas diferentes, não só o curso, né? Inclusive nas tarefas, algumas das tarefas nas rotas de aprendizagem têm participação em eventos de formação. Então, é a gente buscar o conhecimento. Ah, mas na minha região não tem nada. Ah, no meu distrito eu não consigo fazer nada. Ah, eu tenho... todas as vezes que acontece algum evento, eu estou numa outra tarefa. Bom, vamos procurar atender individualmente. Então, o assessor pessoal precisa conhecer essas realidades, até para procurar as equipes de formação. Como a gente trabalha lá com as crianças e jovens, aquela questão individualizada, também serve isso para o adulto, né? É a gente não esmorecer. Ah, eu não consegui fazer. Ah, foi difícil. Ah, está muito difícil. Né? Não, é a gente virar esse disco. É a gente mudar essa perspectiva, né? É a gente buscar também fazer com que essas experiências possam também ser experiências diferentes. Vocês sabem, hoje nós temos muito material na internet. Os canais oficiais dos escoteiros do Brasil têm muito material. Procurem sempre primeiro os materiais oficiais, onde tem uma série de vídeos que podem ser assistidos a qualquer momento, onde tem hoje, né, uma série de lives que estão gravadas, né, que é o momento aconteceu e essas lives estão gravadas. O nosso webinário está gravado, está lá no YouTube dos escoteiros do DF. E depois a gente vai ampliando, porque a gente precisa ter uma base correta para ir buscar outras informações, né? Então, é
Tem muitos outros sites que têm informações, mas a gente precisa ter uma formação boa para entender que, às vezes, as pessoas, quando colocam informação na internet, ou mesmo em livros, muitas vezes é a sua opinião pessoal. Mas nós aqui, né, devemos estar sempre focados na posição oficial da instituição. E por isso é uma instituição que está no Brasil desde 1924, como União dos Escoteiros do Brasil, mas está no Brasil com o movimento escoteiro desde 1910. Então, são 110 anos. Por quê? Que a gente vem preservando essas questões oficiais, né? E assim, mas dá para discutir, dá para discordar, dá para achar que é alguma coisa estranha? Dá, gente, claro que dá, né? Nós temos voz, nós temos argumentos, e nós temos as instâncias dentro da organização. Então, e aí vem a questão também desse desenvolvimento da tarefa, porque às vezes a gente tem dificuldades, porque lá no manual, lá no guia, tem algumas coisas que eu não consigo fazer no local onde eu moro. E para que esse desenvolvimento seja integral, é muito importante que a gente compreenda. Não só que a gente leia, que a gente estude, mas que a gente compreenda bem, né, o desenvolvimento da tarefa e as competências que a gente precisa ter para desenvolver as tarefas. Então, gente, esse ciclo, quando a gente chega no nível avançado, nós temos uma compreensão bem melhor, né? Mas vocês que estão aqui, que acompanharam esse webinário desde o início, né, cada vez mais vocês estão compreendendo todo o nosso sistema. Nós procuramos vir passo a passo, né? E a ideia foi justamente essa, compartilhar pequenos, como que a Sandra falou, como foi, Marcelo, que a Sandra fala? Pequenas gotas, não, como é? Pílulas de conhecimento, né? Para que a gente pudesse aprofundar esses assuntos, esses temas, né? Um a um, né? Claro que não vai dar para falar tudo do APF, o manual é um manual extenso, né? Mas a gente não vai parar por aí, né? Eu espero que vocês provoquem dentro das suas unidades escoteiras, que vocês provoquem dentro das suas equipes de formação, que o conhecimento esteja sendo disponibilizado. Então, assim, é importante a gente se situar, né, nesse nosso ciclo, dentro do acompanhamento, e como é que ele vai se dar a partir do momento da conclusão do nível. E para a gente entender um pouquinho essa conclusão do nível, nós vamos agora ver alguns vídeos, para que a gente possa também, cada vez mais, se entusiasmar e buscar esse conhecimento, né, e buscar esse volta ao guio. Que volta ao guio quer dizer, volta sempre a buscar o conhecimento. E lá é uma terra boa. Lá, sempre que a gente puder, nós vamos buscar um curso, né? Nós vamos buscar informações, nós vamos buscar conhecimento. E, como a Jussiele falou, né? Não só buscar, mas também compartilhar. Não adianta a gente receber tanta coisa, tanta informação, tantas coisas interessantes e a gente não compartilhar com outras pessoas, né? Boa noite, escoteiros do Brasil, tudo bem? Fui convidado para participar dessa webinar para falar um pouquinho sobre insígnia de madeira, o que ela representou para mim e o que ela representa até hoje. A insígnia de madeira representa para mim o início, né? O início de um despertar de ideias. A gente começa a entender que faz parte de algo bem maior do que a nossa UEL. Começa a entender que os processos são mundiais e que a gente faz parte de uma fraternidade gigantesca que ajuda a formar melhores cidadãos.
E, com isso, entender que, a partir do momento que eu visto esse vestuário, eu estou falando em nome de uma instituição. Então, é importante que a gente tenha fundamentado todas as questões do escotismo, seus fundamentos, seus princípios, seus objetivos, e que isso seja nosso norte. Me ajudou também a entender que a melhoria tem que ser constante, e isso só se consegue com estudo, com leitura, com discussões de caso, com troca de experiência, e essa questão da formação do adulto, que é extremamente importante para a gente, pois uma vez um adulto atualizado, nós conseguimos também a formação melhor dos nossos jovens. Lembrar que o movimento é algo em movimento, para atender a geração daqueles jovens que têm uma necessidade diferente do que tinha há 10 anos atrás. Então, é extremamente importante a gente entender que a insígnia da madeira não é o final, e sim o início. O início de um despertar de uma visão global sobre o escotismo. Extremamente importante para a formação dos nossos jovens. Espero ter ajudado. Até breve. Olá, vou falar para vocês um pouquinho sobre a conquista da minha IEM. Essa conquista, ela vem com uma responsabilidade, pois nós, adultos educadores dentro do movimento escoteiro, essa responsabilidade, ela está linkada à nossa constante busca por nossa capacitação. Essa capacitação para atuarmos com jovens, para atuarmos dentro da União dos Escoteiros do Brasil. Essa responsabilidade, ela vem com o nosso crescimento, pois quanto mais capacitados, mais visíveis e referência nos tornamos. E que a conclusão do nível avançado, ela não é o ponto final na nossa caminhada. Nós devemos manter as nossas atualizações constantes, as leituras, o nosso PPF, as nossas conversas com os nossos APF. E que foi de uma emoção única, ímpar, a minha conquista, o recebimento da minha insígnia de madeira. Receber ela junto da minha família escoteira é uma emoção indescritível. Que esse recebimento, ele foi o reconhecimento de todo o esforço que eu fiz nessa caminhada. É o reconhecimento de que eu estou fazendo correto. O reconhecimento de que eu estou ajudando o sonho de Bipi a se concretizar, de termos um mundo melhor. Sempre alerta. Boa noite, eu sou Adriana Froni, presidente dos Escoteiros do Distrito Federal, membro do Grupo Escoteiro Liz do Lago, 15º DF. É um prazer imenso estar aqui com vocês essa noite para falar um pouquinho da minha insígnia de madeira. Participar do seleto grupo de Guio é uma honra e uma responsabilidade imensa. Então, quando a gente dispõe no peito de um lenço especial como esse e de um pedacinho de madeira nesse cordão, realmente a gente se sente numa responsabilidade muito maior do que podíamos imaginar. Bem, hoje em dia nós temos a feliz satisfação também de contar com o apoio incondicional do nosso assessor pessoal de formação, que é o APF. Então, até hoje, né, eu tenho uma relação muito forte com a minha APF. Sempre digo aos meus amigos, né, os meus irmãos escoteiros, que é a minha coaching. Então, esse assessoramento que a gente tem é de grande importância para todo o nosso desenvolvimento, para toda a nossa formação, que ela não se encerra aqui, né? Então, a gente precisa aprender sempre, estar buscando sempre, e isso somente com o nosso assessor pessoal de formação. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Sempre alerta! Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, every day. Ai, ai, muito bem. Agora, gente... Essa é a minha PF, Bom, agora nós vamos conversar um pouquinho sobre o acompanhamento, tá? Então, gente,
A nossa última... Bom, nós vimos GIL, falamos um pouquinho de onde nós estamos hoje, qual é esse assunto onde se encaixa, né? Ouvimos 3 dos nossos adultos contarem suas experiências, e vocês repararam como eles 3 falaram uma mesma palavra, responsabilidade, né? Então, a insígnia de madeira, usar o lenço, ter o colar da insígnia, fazer parte do primeiro grupo de GIL, não é uma coisa distante, não é uma coisa para iluminados. É um momento que cada um de nós pode chegar nesse momento. Todos nós temos potencialidades, todos nós estamos interessados, todos nós amamos o escotismo. Precisamos ir atrás desse sonho, precisamos ir atrás desse momento, e aí sabendo que, logo na conquista, né, nós temos mais responsabilidades. E aí, o que eu disse no início, né, o nosso sistema de formação atual, que é um sistema por competências, ele também trouxe uma novidade para aqueles que conquistam o nível avançado. Nós temos agora, então, o acompanhamento e manutenção das competências, né? Porque nós fomos trabalhando das rotas ao longo do período da nossa formação, né? E, ao longo desse período, fomos conquistando competências para atuar na tarefa que estamos realizando no momento, seja como dirigente ou seja como escotista, trabalhando em um dos ramos, né? E vocês sabem que quando eu estou falando seja em um ou seja em outro, é porque a gente não acredita que deva estar acontecendo ao mesmo tempo. Aí alguns de vocês vão dizer, chefe, mas é porque não tem gente, mas é porque a gente tem uma dificuldade. Eu sei dessas conversas, né? Mas vejam, quando a gente está nas rotas de aprendizagem, a gente tem um monte de tarefas a cumprir, além da função que está desempenhando, né? E por isso eu digo que ao estar ao mesmo tempo em 2 dessas linhas, nós vamos ter dificuldades, muitas dificuldades, tá? Então, nós temos essa questão agora do acompanhamento e manutenção das competências. Muito bem. Existem esses livretos, né? Eles estão no site da UEB, estão no Paxto, né? Onde vocês podem baixar para pegar aquele que é da sua função. Esse aqui que eu estou mostrando para vocês, ele é o de dirigentes, tá? Então, por que a gente entende que é importante esse acompanhamento e a manutenção das competências? Porque não se exaure ali, né? Naquele momento, a Sandra hoje recebeu o seu lenço, a partir de agora, ela não faz mais nada, ela não muda mais nada, ela não faz mais nada de diferente, porque ela já recebeu a insígnia, acabou? Não, né? E vocês ouviram aí também os depoimentos, as pessoas falando nessa questão de estar sempre aprendendo, né? Isso é uma coisa que eu gostaria de deixar muito de mensagem desse nosso webinário, né? Concluir o nível avançado é um desafio que nós temos dentro da instituição de estar sempre aprendendo. Já falei isso antes, estou repetindo para que a gente não esqueça disso, né? Estar aprendendo é estar lendo, é buscar conhecimento, conversar com outras pessoas, participar de eventos, conhecer fora do escotismo outros assuntos de educação não formal, participar de outras organizações de educação não formal, conhecer a educação formal, que também está trabalhando muito com as competências, né? Então, assim, é a gente ir aprendendo, gente, e juntando tudo isso, né? E aí nós vamos estar mantendo as nossas competências, porque elas estão sempre nos desafiando, né? E aí eu queria trabalhar um pouco com vocês nesse quadro aqui,
né? E aí vai colocar um pouco na prática isso que a gente está falando aqui. Então, a metodologia indicada para os APFs e para os assessorados, né, para aqueles que já concluíram, então, o nível avançado, né, tem 2 instrumentos, tá? E aí eles ajudam sempre nesses processos formativos. A autoavaliação, ok? E a análise da atuação. A autoavaliação, como fala, a palavra já diz o que quer dizer, né? É feita por cada um de nós, tá? São as nossas percepções. São aquilo que a gente está vendo que está acontecendo no desempenho da nossa função. Muitas vezes, a gente está, às vezes, desanimado, às vezes a gente está desistindo, às vezes acontecem coisas na nossa vida que nos deixa naquela dúvida, continuo, não continuo, tal. Então, não é só a competência de saber fazer ali o trabalho, mas é todo um processo que existe na nossa vida, né? Muitas vezes a gente não consegue chegar no horário da reunião, e isso vai nos incomodando, porque a gente está fazendo paralelamente uma outra atividade. Às vezes algum problema de família, e a gente não sabe qual dar prioridade. Então, essa autoavaliação, ela vai ser muito importante nesse acompanhamento. E aí, a gente já sabe que as pessoas que concluíram o nível avançado têm uma possibilidade muito grande de saber fazer a avaliação. Porque já fizeram algumas vezes um plano pessoal de formação, porque já trabalharam com seu APF fazendo aquele formulário da conclusão do nível, né? Então, tem uma caminhada para essa autoavaliação, ok? E o segundo instrumento é a análise da atuação, que aí sim é feito junto com o assessor pessoal de formação. Aí você vai falar assim, mas quem tem IM tem APF? Ah, mas eu já tenho 30 anos de escotismo, 40 anos de escotismo, eu não preciso de APF. Para quê? Né? Para quê? Por quê? Porque, gente, todo esse processo de aprendizagem, ele é constante. E aí, quando tem esse processo tão longo, né, de anos de escotismo, acaba acontecendo o que acontece comigo com a Adriana, né? Além de ser sua APF, nós somos grandes amigas. Nós fazemos outras coisas fora do escotismo. A gente costura almofadas do coração. A gente monta joguinhos para crianças. A gente faz atividades no escotismo. A gente sai para balada junto. Opa, balada, né? Mas quando pode, né? Não agora, mas quando pode. Então, assim, é realmente um acompanhamento ao longo da nossa vida, né? Então, essa análise de atuação, ela é muito importante. Junta esses 2 instrumentos. Não adianta fazer só a análise, se não tiver tido a autoavaliação anteriormente, porque essa autoavaliação, ela vai ajudar, né, em todo a análise que vai acontecer junto com a APF. E o mais importante, gente, o mais importante que vem depois dessa análise, são as decisões para o futuro. Uma coisa que em algum webinário mais para trás se falou sobre isso, essa tomada de decisão para o futuro. Nós não precisamos nos sentir obrigados a estar naquela função porque não tem ninguém. A gente tem que estar naquela função porque a gente tem perfil, que a gente está desempenhando bem a tarefa e porque a gente tem muito prazer em fazer o que a gente está fazendo. Então, esses 3 ingredientes, eles estão muito presentes nessa análise aí da atuação. Então,
O que acontece agora, né? Inclusive, esse acompanhamento ele já está no Paxto, para aqueles assessores pessoais e os assessorados que têm nível avançado concluído, tá? É fazer como a gente faz na rota de aprendizagem. Tem lá as tarefas, tem lá os itens, né? E se faz primeiro a autoavaliação e depois a análise de atuação. Passa um tempo, começa novamente o processo. Okay? Era isso que eu queria hoje mostrar nesse nosso webinário, né? Passar um pouco dessa emoção de fazer parte do escotismo, de ser um adulto voluntário. Não só tem trabalho, não só tem caminhão para carregar quando tem acampamento, fazer compra com 3, 4, 5 carrinhos, né? Isso é muito gostoso, mas tem também momentos que são momentos nossos, momentos em que a gente percebe, o escotismo olha para cada um de nós, que nós somos muito importantes e que, claro, o movimento escoteiro é para o jovem, é com o jovem, é dos jovens, mas a participação do adulto é fundamental. E se a gente tem um bom desempenho, ninguém vai poder dizer lá na frente, dizer assim, esses adultos só estão atrapalhando. Não. A gente precisa ouvir dos jovens e dizer assim, nossa, eu tenho um chefe escoteiro que eu amo, eu tenho um chefe escoteiro que eu gosto muito, eu tenho um chefe escoteiro que me ensinou muito, eu tenho um dirigente que faz com que o nosso grupo escoteiro esteja bonito, eu sinto vontade de vir ao grupo escoteiro. Então, são essas palavras que a gente quer ouvir dos nossos jovens, das nossas crianças, das famílias que acreditam na gente. E eu não gosto desse discurso de que o adulto atrapalha. Eu sinto, na minha autoavaliação, de que eu estou aqui para fazer a diferença. E fazer uma diferença na construção de um mundo melhor. Eu espero que cada um de vocês saia daqui e faça sua própria autoavaliação e comece a trabalhar nesse processo de acompanhamento e manutenção.